aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje vocês vão ver o recap do anime Parallel World, que no caso é o Isekai do médico. A nossa história começa quando a irmã dele morre de câncer e ele promete encontrar uma cura para esta doença mortal e começa a trabalhar para ser um cientista. Após 40 anos de trabalho árduo, ele se torna um farmacêutico renomado no mundo da ciência, mas devido ao excesso de trabalho, ele acaba tirando uma soneca eterna, sendo transportado para outro mundo. Ele abre os olhos para se encontrar com um mundo completamente diferente e percebe uma garota chamada Charlotte na frente dele. Ela conta a ele que ele foi atingido por um raio há algumas semanas atrás e desde então ele estava em coma. De repente ele percebe que deve ter morrido durante o sono e acabou sendo reencarnado em um mundo alternativo. Ele diz a Charlotte honestamente que não consegue se lembrar de nada sobre ele mesmo ou sobre seu passado. Então ela traz um espelho para ele. Ele se olha no espelho e vê que agora está em um corpo jovem de um garoto chamado Pharma. Além disso, ele está com uma marca em forma de raio no seu braço. E a Charlotte diz a ele que a marca era o sinal do deus da medicina, mas o Pharma não tem ideia do que ela está falando e a ignora. Ela explica que a família deles é uma família de farmacêuticos há gerações, sendo uma família muito importante, composta por pessoas que têm muito trabalho a fazer envolvendo a medicina. Dito isso, ela o leva a um salão e mostra a ele as fotos dos seus pais. Ela também revela que a família dele é incrivelmente habilidosa em magia, podendo até mesmo criar ditaduras com esse poder. Isso deixa o Pharma animado, pois ele sempre quis ser um ditador. Então ele pergunta se também pode usar magia, e isso a choca profundamente. E ela pergunta se ele não se lembra nada sobre sua magia, e ele balança a cabeça mostrando que não. E ela diz que a principal característica de um nobre é a habilidade de realizar magia, e sem a sua magia as pessoas irão considerá-lo um homem de origem inferior. Ela explica que ele costumava ser um usuário de água e que adorava molhar as roupas das garotas, sendo um grande profissional nisso. A garota o incentiva a se lembrar de sua magia, prometendo até mesmo uma foto do seu pé. Isso o motiva. Então ele volta para o quarto e se senta na cama, pensando em como ele pode começar a praticar. Esse nerd da ciência pensa na composição química da água, e depois de pensar na estrutura molecular completa da água, de repente ele sente algo se movendo, e uma água começa a se formar em suas mãos. Ele rapidamente corre para a janela, e como um garoto se descobrindo, ele coloca todo o seu líquido para fora da janela, deixando a Charlotte, que estava no jardim, completamente feliz em ver o garoto se esforçando tanto por uma foto do pé dela. Depois de realizar tal feito, o nerd da ciência pensa em compor outros elementos a partir das moléculas. Afinal de contas, pelo que ele entendeu, se ele souber a estrutura molecular de água, ele com certeza pode criar. No entanto, a Charlotte sobe até ele, e como ela acredita que ele perdeu todo o seu conhecimento, ela o leva para uma biblioteca, onde ele pode tentar se lembrar de tudo. A biblioteca era enorme, com uma vasta coleção de livros, e ela diz a ele que ele leu todos esses livros, e que ele se lembrava muito bem de todos, palavra por palavra. Ele pega um livro, e mesmo nunca tendo-o visto antes, ele percebe que tudo dentro do livro já está em sua mente, pois algumas lembranças do menino ainda estão com ele. Depois daquela tarde, ele vai jantar com a sua família, e percebe que todos estão preocupados com a sua saúde. E é nessa mesa que o Pharma conhece seu pai, um homem de aparência séria, que fica feliz ao ver que o seu filho está se sentindo melhor. Do nada, o homem começa a fazer perguntas médicas para verificar se a mente do Pharma não foi afetada, e a mãe do garoto tenta dizer ao homem para dar um tempo ao seu filho, pois ele acabou de ser atingido por um raio. No entanto, o Pharma responde todas as perguntas corretamente, o que deixou seu pai satisfeito. No entanto, seu pai cobra que ele retorne às suas aulas mágicas, o que o Pharma concorda. Nos próximos dias, ele desce e conhece sua nova modelo de fotos do pé, quero dizer, professora, cujo nome é Ellen. Ela parece desconfiar bastante dele e afirma que ele não se parece com o garotinho que ela conhecia. Ela está ciente do fato de que sua memória ficou confusa e diz a ele que ela é a melhor aluna do seu pai e sua tutora de agora em diante. Depois disso, ela pergunta se ele se lembra da magia, ao que ele responde que não. Ela diz a ele que eles vão ter uma aula de revisão hoje e explica a ele as coisas clássicas sobre como são alguns elementos, incluindo fogo, água, ar e terra. E explica, obviamente, que ele pode eliminar pessoas com isso. E o fato da magia poder matar pessoas o motiva, pois como médico, ele dava vida às pessoas e todos diziam que foi graças a Deus e não graças a ele. Então agora seria muito legal tirar a vida de todos. Seguindo com o treino, a Ellen o leva até um banco e pergunta se ele trouxe sua varinha. Ele pergunta se ela está falando sobre a 9mm debaixo de suas calças, mas a mulher revela que só gosta de alto calibre, por isso ela está falando da varinha mágica dele mesmo. É nesse momento que o Pharma se lembra de uma varinha enorme na parede do seu quarto, mas ele pensou que aquela merda era apenas decoração. Chateada com a burrice do seu aluno, a Ellen consegue uma varinha para ele, uma bem grande por sinal. Ela entrega sua enorme varinha nas mãos dele e diz a ele para usá-la para produzir água com sua magia. Ele parece confuso e diz a ela que não se lembra de como fazer. Então ela tira a varinha das mãos dele e vai até o banco, dizendo para ele olhar com atenção, pois ela está prestes a demonstrar isso pelo menos uma vez a ele, para o ajudar. Ela simplesmente segue em frente e cria uma fonte com o seu cajado, o que o impressiona. Ela então caminha até ele e entrega o cajado, pedindo para que ele imitasse a mesma magia, sem nem sequer explicar como ela funciona ou dizê-lo o que fazer. Uma ótima professora. De qualquer forma, o Pharma se aproxima da margem e acaba produzindo uma grande fonte, grande o suficiente para realizar com a mijada que eu dei ontem de noite. A mulher fica chocada com o tamanho do jato e corre até o Pharma para verificar
se ele está bem. Ela explica que cada pessoa tem uma determinada quantidade de mana que pode usar, e quem ultrapassa o limite morre. Preocupada, ela tira um cajado menor de sua bolsa e diz a ele para agarrá-lo, como se fosse o brinquedão dela. O garoto pega no cajado com força, como se tivesse bastante experiência em pegar nisso. No entanto, esse brinquedo servia apenas para medir sua mana, e o resultado da medição de mana deixou a Ellen chocada. Ela diz a ele que isso nunca aconteceu no mundo deles antes, e puxa a manga dele para cima. Nesse momento, ela vê a tatuagem que Deus acabou fazendo em seu braço, e novamente se surpreende ao ver essa marca brilhando. O Pharma ignora, mas ela diz a ele que esta não é uma marca aleatória. Este é o sinal que o Deus da medicina dá aos garotos representantes dele, e nesse mundo essas pessoas nunca nem mesmo existiram. Ela diz a ele que ele nunca deve pegar em uma varinha medidora na frente de qualquer um, nem mesmo do próprio pai, e eles acabam parando as aulas por aí. Na volta, eles acabam sentando em um banco, e enquanto conversavam, o Pharma percebe que ele é capaz de ver se alguém tem algum tipo de problema mágico se ele se concentrar bastante em seu olho. Ele percebe que o dedo da Ellen fica azul quando ele se foca em enxergar a doença, e ela revela que ele está certo, pois ela acabou se machucando esta manhã, mas isso a acaba assustando ainda mais. Bella cambaleia para trás, dizendo que esta habilidade é do Deus da medicina, e por pensar que o Pharma está possuído por um deus, ela diz a ele para não matá-la, antes de fugir para os arbustos. No dia seguinte ele acorda e seu pai liga para ele para avisar que a Ellen está com febre alta, e declarou que ela não pode mais ser a tutora dele, o que é muito estranho. Ele também lhe dá um monte de remédios e uma breve nota dizendo-lhe para entregar a ela, e conversar um pouco também. Ele vai para a mansão da Ellen, que também é incrivelmente grande, e espera em uma sala, lembrando como ela estava assustada ontem. De repente, a porta principal do corredor se abre, e uma Ellen de aparência aterrorizada surge, vestindo uma armadura corporal completa, no estilo Dark Souls. Ela pede para ele não matá-la, e fica parada na porta, enquanto ele tenta acalmá-la, e até mesmo mostra que ele nem mesmo está com uma varinha para deixá-la ir um pouco mais à vontade. Ela remove a máscara facial, mas ainda permanece cautelosa, e pergunta o porquê dele estar aqui, enquanto ele explica que o seu pai o enviou para entregar remédios para ela. Ele então entrega a ela um dos remédios que ele criou com o seu conhecimento moderno da ciência, e uma pomada para aplicar que também diz respeito a ela. No entanto, ele garante a ela que não tem intenção de machucá-la, e ele ainda quer que ela seja sua tutora. Ela diz que ele nem mesmo precisa aprender, porque ele é a própria reencarnação do Deus da medicina, mas ele insiste, dizendo que ela é alta e tem a bunda grande, então ela precisa ser a sua professora. No fim, a mulher se curva e diz que se é isso que o Deus da medicina quer, ela seguirá suas ordens. Amém. Então, o Pharma honestamente admite que não tem ideia sobre a magia neste mundo, e que ele não se considera um deus. Ele então pede a ajuda dela, porque a biblioteca inteira só contém artigos medicinais. Ele diz a ela que quer aprender como aproveitar e controlar suas novas habilidades mágicas, o que ela acaba concordando em ensiná-lo. Antes de sair, ele lhe entrega um monte de flores, e diz que se ela não se tornar a sua tutora, ele pegará as flores de volta. No dia seguinte, enquanto vagava pelo jardim, ele é abordado por uma Ellen, que está novamente vestida com uma armadura, mas agora ela parece mais relaxada, e diz a ele que a magia dele é muito forte, e que ela precisa tomar precauções, até que ela tenha certeza de que ele pode lidar com isso em segurança. Ela agradece pela medicação, e menciona que mesmo os medicamentos do seu pai nunca funcionaram tão rápido. O remédio do Pharma, na visão dela, parece mais um tipo de milagre. Ela também conta que decidiu lhe dar aulas particulares, e explica que eles vão para uma ilha abandonada, porque se algo der errado, ninguém será obliterado pela magia de um deus. E isso deixa o Pharma triste, pois como um ex-farmacêutico, ele queria fazer aquilo, de tirar a vida das pessoas, mas infelizmente não vai dar. Na ilha, eles passam o tempo inteiro treinando, com o Pharma aprendendo novos feitiços mágicos e misturando diferentes elementos. Ela diz a ele que ele está aprendendo em um ritmo surpreendentemente rápido, e logo ele deve dominar esses feitiços. Após os elogios, eles retornam para o continente. Em sua casa, o Pharma se senta em sua escada, observando seus servos, e como vários deles estão com doenças sinistras que, se não forem tratadas, essas pessoas podem acabar morrendo muito cedo. Assim como meu avô, que foi vítima de overdose, pobre vô Antônio. Ele continua usando sua habilidade de olho mágico, anotando todas as doenças dos seus servos, e finalmente, depois de olhar para cada servo, ele olha para Charlotte e descobre que ela também tem problemas. Sim, ela está desenvolvendo uma espécie de casca na mão, devido a pele dela estar seca. Após ver isso, ele atravessa o seu quarto e cria remédio para as mãos da Charlotte, usando seu moderno conhecimento da ciência médica. Ele cria uma gama de compostos modernos que meros pobres falidos como eu não poderia pagar. Mas como a Charlotte é fêmea, o Pharma dá a ela o melhor remédio do mundo para as mãos de graça, pois ele não quer ser acariciado por uma mão toda dura. Ela fica muito feliz e pergunta se pode compartilhar isso com os outros servos de sua mãe. E ele diz para ela distribuir somente para as mulheres, pois se os homens ficarem com as mãos lisinhas, eles poderão começar sua transição para o melhor gênero que existe, que é o de mulher com espada. Tirando as brincadeiras e falando sério, depois de ajudar a Charlotte, ele começa a usar os seus servos como cobaias, curando um atrás do outro. Os pobres servos ficam felizes, sem saber que o Pharma estava apenas o tratando como um macaco de laboratório. Ao ver todos felizes, a Charlotte explica que nenhum deles jamais recebeu o remédio de um nobre antes, porque há uma grande divisão entre os nobres e camponeses. Os nobres muitas vezes não tratam os camponeses
japoneses, e mesmo que o fizessem, a taxa seria muito alta. Esse relatório deixa o Pharma triste, então ele promete criar alguns remédios mais acessíveis para lucrar até mesmo em cima dos pobres, pois é assim que o capitalismo funciona. No dia seguinte, o seu pai liga para ele de manhã, e ele vai até a sala de jantar para encontrar os seus pais com uma aparência sombria. Eles explicam que sua irmã Blanche contraiu catapora, e ninguém pode entrar no quarto dela durante 3 semanas. Alguns servos são exceções, pois se um servo pegar catapora, basta matar ele e trocar uma galinha por um servo novo. Depois de entender a situação, ele retorna para o quarto dele. O Pharma começa a pensar na composição química dos medicamentos que precisa fabricar para curar uma catapora. Foi nesse momento que a minha mente explodiu, pois quando eu peguei essa mesma merda, ninguém me deu remédio, mas o Pharma sabe como curar isso, e mesmo que criar tal cura seja algo complexo, ele não pretende desistir. Então, depois de inúmeras tentativas, ele consegue. O Pharma entra furtivamente no quarto da sua irmã para a medicar. No dia seguinte, ele vai para o quarto da sua irmã e vê o seu pai ficando impressionado com a sua rápida recuperação. À noite, ele trabalha no desenvolvimento de um microscópio simples. O seu pai liga para ele e diz que ele foi chamado para a capital real para uma visita. Ele parece estar muito preocupado e começa a tossir, enquanto tenta disfarçar. O Pharma suspeita que o seu pai também tem algum tipo de problema pulmonar, mas espera que o seu pai tenha conhecimento medicinal suficiente para se tratar sozinho. O seu pai lhe diz que ele não pode revelar os detalhes da sua convocação, mas ele quer que o seu filho esteja lá com ele como seu assistente, para que ele possa aprender como lidar com problemas do mundo farmacêutico. Ambos pegam uma carruagem e depois de um tempo chegam à capital real, que parece estar cheia de gente. Eles vão diretamente para dentro do palácio, onde se encontram com um cara de cabelos compridos que cumprimenta os dois e os leva para dentro de uma enorme câmara, cheia de pessoas que parecem preocupadas. Seu pai pergunta qual é a condição atual da rainha, ao qual o Rabo de Cavalo responde negativamente. A rainha tá mal e não existe remédio que a ajude. Fudeu. Eles chegam perto da cama da rainha e quando a rainha dá a cara, já dá pra perceber que ela está com o pé na cova. O pai dela vai até a rainha e começa a medir o seu pulso, antes de pedir ao farmacêutico para trazer sua bolsa. Ele coleta uma amostra de sangue e realiza alguns exames médicos. Depois disso, eles vão até a janela, onde começam a olhar para o horóscopo. Tudo isso para decidir se a rainha vai viver ou morrer. O Pharma acha tudo isso digno de um mundo de fantasia e, continuando, eles verificam as estrelas e balançam a cabeça ao perceberem que as estrelas não estão se alinhando e conversam entre si mesmos, dizendo que não há como salvar a rainha, pois as estrelas nunca mentem. Seu pai vai até a rainha novamente e pede para que ela bote para dentro um pouco de cloro, pois esse medicamento é usado para limpar piscinas, então talvez ela fique limpa de coisas ruins. No entanto, o Pharma percebe que eles estão apenas realizando um tratamento paliativo, que no caso é o tratamento que permite apenas com que a pessoa vá embora sem sentir aquela dor. A rainha pergunta sem rodeios se ela vai viver, e ele responde que o cloro é muito forte e ele deve funcionar para limpar por dentro. Do nada, o Pharma ouve algumas pessoas comentando sobre o tipo de roupa que eles devem usar no funeral da rainha. Nesse momento, o Pharma enxerga uma oportunidade. Se ele curar a rainha, ele irá conquistar o amor de uma velha rica e poderá ganhar um iPhone. Então, ele avalia o corpo dela e descobre um problema nos pulmões dela. Então, seguindo com a avaliação, ele descobre que a rainha está com AIDS e nessa época essa doença era incurável. No entanto, o Pharma tem o conhecimento necessário para tratar isso. De repente, a porta se abre e um merdinha entra no quarto chorando e vai até a rainha dizendo para ela não morrer, como se a rainha estivesse morrendo de propósito. Verme maldito. O Pharma então decide agir. Ele avança se curvando na frente dela e pede permissão para tratar sua doença com o seu novo medicamento, desenvolvido somente por ele e mais ninguém. Todos os médicos no local ficam bolados e já pensam em crucificar o Pharma, mas o seu pai age primeiro, o repreendendo e dizendo que o garoto não sabe o que está dizendo. Mas a rainha impede o pai do garoto e o chama de Beta. Ela diz que o garoto foi Sigma por tomar atitude, então ela vai tomar o remédio dele, mesmo que seja merda esfarelada. Obviamente a rainha já estava chapada de cloro, mas ninguém foi capaz de ir contra os seus desejos. Então o Pharma sai correndo e se fecha dentro de uma sala, onde ele bloqueia o caminho com sua magia de gelo, para que ninguém o veja fabricar os elementos do nada para curar a rainha. No entanto, seu pai começa a bater na porta, dizendo que ele não pode dar merda em pó para a rainha, e nem mesmo deve dar o seu líquido branco para ela. Ela é uma rainha, e ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mas o garoto ignora, e se concentra em criar o composto necessário. Ele diz ao Pharma que a doença dela é incurável, e que ele só vai criar mais problemas e dor para a rainha. Porém, o Pharma se vira, e começa a sintetizar o seu remédio. Mas o seu pai ficou ofendido por seu filho se achar superior, e agindo como um verdadeiro pai, ele levanta sua varinha para fechar aquilo no seu próprio filho. O Pharma se vira e diz ao seu pai para baixar sua bola, pois ele é beta, mas o homem mantém sua varinha ereta, se recusando a broxar. No entanto, o Pharma mostra que o seu elo é alto, levantando uma barreira que nem mesmo seu pai pode quebrar. O pai do garoto fica chocado, pois nem mesmo alguém do rank mestre pode usar uma magia sem uma varinha ereta, ou sem usar um maldito encantamento de 50 minutos. É nesse momento que o pai do Pharma o pergunta quem ele é, e o japonês reencarnado no corpo do filho do homem mente, dizendo que é apenas o filhinho dele. Mas então o homem pergunta onde ele adquiriu tal conhecimento. Então o Pharma diz que normalmente ele só sonha com mulheres de anime, especialmente sucubas, mas certo dia ele sonhou com a cura da rainha. O pai do garoto então chega à conclusão de que o seu filho recebeu a revelação do próprio deus da farmácia. Então
então não há nada que ele possa fazer. Dito isso, ele finalmente recua sua varinha. O Pharma também mostra algum respeito e evapora toda a parede de gelo, chocando seu pai mais uma vez, pois ele pensava que o único elemento que o Pharma podia usar era o da água. Ele começa a sintetizar o remédio novamente, e uma vez concluído, ele o leva até a rainha, e desta vez ele usa uma máscara facial, pois sabe lá que tipo de DST essa rainha pode ter. Ele caminha até a rainha e diz a ela que completou o remédio e que a doença que a fez sofrer bastante é conhecida como AIDS, e o tratamento será a longo prazo, pois ela terá que tomar remédio todos os dias, durante pelo menos meio ano. Antes de dar o remédio a ela, ele se aproxima e mostra as bactérias em seu microscópio de alta resolução e explica todo o conceito de bactérias e outros patógenos para ela. Ele então bebe uma das taças para mostrar que não está tentando envenená-la, e a rainha bebe a mesma taça do juramento. Todos os nobres se reúnem ao redor para dar uma olhada no microscópio e ficam maravilhados com as coisas que eles veem e perguntam que tipo de magia é essa, e o Pharma se propõe a revelar tudo para eles. Depois de tudo isso, ele retorna para sua mansão com seu pai. Agora já se passaram 3 meses desde que o nosso herói salvou a rainha deste reino. Desde então, ambos têm se focado em suas pesquisas, e seu pai lhe diz que recentemente ele foi abordado por pessoas de uma faculdade de medicina que queriam que eles revelassem como o Pharma descobriu esses novos medicamentos. Mas o medo do Pharma é que o seu conhecimento seja usado para criar alucinógenos para a diversão e tadalafila para o desempenho maior na cama, e ninguém além dele tem o direito de criar essas coisas incríveis. No entanto, seu pai diz que ele não precisa se preocupar, pois ele planeja monopolizar o mercado das drogas sendo o único produtor. No entanto, depois de pensar um pouco na criação de um mundo melhor, o Pharma decide compartilhar o seu conhecimento. Tudo isso para que as doenças como a da rainha possam ser facilmente curadas. Porém, o maior problema é que o Pharma está usando seu hack do modo criativo para criar esses medicamentos. Então as pessoas deste mundo devem aprender a coletar os itens necessários para craftar um remédio, pois o modo criativo atualmente só está disponível para ele. O seu pai então fica sério e diz que muitas pessoas estão de olho nele, o que inclui toda a indústria farmacêutica e os seguidores da rainha. Por isso, o Pharma deve ter cuidado ao revelar o seu conhecimento. O pai do garoto acredita que alguém facilitou o surto de doenças no Palácio Real, o que significa que um inimigo da rainha agora também é um inimigo do Pharma. Porém, o Pharma diz que a pessoa que passou a doença para a rainha nem mesmo deve saber que está doente, e isso surpreende o seu pai, que lhe pergunta como ele aprendeu tanto sobre uma DST tão poderosa como essa. E então o Pharma mente, revelando que Deus tem revelado muitas coisas em seus sonhos para maiores de 18 anos, o que deixa o seu pai com inveja. Após a conversa, o Pharma visita novamente o palácio, e enquanto esperava do lado de fora dos aposentos da rainha, ele é abordado por um jovem que é um funcionário da rainha. O pedaço de aborto pergunta ao Pharma se há algo que ele gostaria da rainha, com que o Pharma quase responde dizendo que ele deseja um iPhone 16, mas eles têm um mundo de fantasia, então ele fica confuso com o que pedir. É nesse momento que o mano revela o óbvio, dizendo que ele salvou a vida da rainha, logo ele irá ganhar uma recompensa. O Pharma ainda não pensou em nada, mas ele ainda tem um grande objetivo nesse mundo, que é abrir uma farmácia e vender drogas para ricos e pobres. A porta então se abre, e ele entra na sala para fazer a verificação regular na rainha. Ele anota os sintomas atuais dela e altera a dosagem dos medicamentos à medida que ela se recupera. Agora, o que mais importa é que a mulher está se recuperando perfeitamente bem. A rainha ri e diz que mal pode esperar para abusar da sorte novamente, mas o Pharma se irrita e diz a ela que ela precisa se abster pelo menos alguns meses, ou então a doença pode acabar derrotando os medicamentos dele. A rainha parece ficar surpresa com esta informação, mas promete que tentará controlar o seu fogo o máximo possível. A rainha então começa a contar a ele que desde que ela contraiu sua doença, o seu status social despencou enormemente e ninguém a respeita mais. O Pharma diz que é isso que você ganha por se contaminar com DST, mas depois a consola, dizendo que não importa o que alguém diga, ela sempre será necessária para o seu filho, que sempre a respeitará. E essa é a maior mentira que eu já ouvi, pois eu nunca respeitei minha prima. Pera, o que prima tem a ver com mãe? Ah, merda, ferres. Porém, o que importa mesmo é que a rainha ficou feliz, e assim o Pharma pode ir embora feliz também, com a sensação de ter cumprido o seu dever. No dia seguinte, ele e o seu pai são chamados à corte real, e chegando no lugar, eles o veem lotado de nobres. No lugar de maior prestígio estava a rainha, sentadinha em seu trono, e pelo Pharma ajudar, sendo que ela estava em estado de tratamento paliativo, ela chama o Pharma para ir até ela, o que parece deixar o garoto muito surpreso. Ele caminha timidamente até a rainha, e ela coloca o seu cajado em seus ombros, e o elogia pelo seu excelente serviço, e por salvar a vida dela, antes de lhe dar um distintivo, e o tornar um farmacêutico real, assim como seu pai. Ela então diz a ele que está dando sua permissão pessoal para que ele abra uma
uma farmácia na cidade real. Basta ele escolher o lugar e abri-la quando quiser. Ela oferece até mesmo um terreno real para a criação da farmácia dele. No dia seguinte, um monte de gente chega na sua casa pedindo uma audiência, e quando ele os encontra, eles explicam que são carpinteiros reais, construtores e pedreiros da rainha, que foram pessoalmente designados para garantir que a farmácia dele fosse construída o mais rápido e ficasse mais linda. O Pharma pede um tempinho para decidir tudo, mas os trabalhadores explicam que não podem permitir isso. Caso eles voltem para casa sem algo planejado, a rainha poderá cortar a cabeça deles. Então, antes que ele possa dizer qualquer coisa, a Ellen entra na sala com a sua personalidade suculenta e conta que o seu pai ordenou que ela o ajudasse na criação da farmácia. O Pharma responde dizendo que quer dar uma volta e olhar outras farmácias para ter aí uma ideia. Isso é muito necessário, mas os trabalhadores imediatamente lhe dizem que não podem deixar que isso aconteça, pois a rainha literalmente garantirá que toda sua família nunca mais veja a luz do sol. Depois de pensar um pouco, o Pharma finalmente decide o que ele quer e pega um lápis e uma folha antes de começar a desenhar um desenho incrível da farmácia dos seus sonhos. Ele passa sua ideia. Então, um tempo depois, vemos que a construção está indo muito bem, e agora o empreiteiro pergunta se ele gostaria de nomear sua farmácia logo. Ele pensou sobre isso por um tempo, antes de chegar ao nome de Farmácia Mundial Paralela. Ele caminha até Ellen e pergunta se o nome seria muito chamativo, já que ele quer ter uma farmácia bem tranquila e também não quer receber nenhuma atenção indesejada. Ele só quer pessoas que queiram medicamento, mas ela responde toda arrogante, dizendo que o filho de um nobre aristocrata está abrindo uma loja médica, e o fato dele ser uma criança obviamente vai chamar a atenção de todos. Logo, ele obviamente vai ser pressionado, caso ele queira ou não. Antes que ela possa falar mais, esse gordo miserável rola até a porta da farmácia em construção do Pharma, alegando que ele acreditava que o fato de uma criança estar construindo uma farmácia era uma mentira. Ele olha para o Pharma e diz a ele para trazer o dono da loja, e o Pharma diz a ele que além de ser o dono desta loja, ele é dono da traseira da mãe do gordo. O gordo entra na brincadeira e pergunta se o garotinho pretende vender pirulitos ou balas, porque obviamente ele não tem idade o suficiente para fazer algo além disso. O Pharma responde dizendo que só vende seu pirulitinho para a mãe do gordo, já para outras pessoas ele irá vender medicamentos farmacêuticos de verdade e algumas drogas ilegais. Dito isso, ele pergunta ao gordo se ele precisa se registrar na guilda podre dele para poder operar sua loja, mas o porco responde dizendo que a sua guilda não aceita registro de nenhum nobre. No entanto, se o garotinho implorasse de 4, talvez ele ouviria seu pedido. O Pharma pensa em usar o seu poder para apagar o homem da existência. No cérebro dele seria só dar barra aqui o gordo, mas ele apenas rejeita sua oferta e diz que sozinho ele irá vender as drogas mais deliciosas do país a um preço acessível, sendo aí o nosso verdadeiro prefeito. O gordo diz que isso é impossível, pois os medicamentos são caros e apenas os nobres podem comprar. É nesse momento que a Ellen entra em cena, dizendo para o gordo vazar, antes que ela o transforme em um porco assado. Isso finalmente faz o homem recuar. Como todo gordo igual eu, o cara também tem medo de mulher. O Pharma entra em sua loja e faz algumas inspeções finais nas ferramentas que possui, e diz a Ellen que eles precisarão de alguém para fazer as contas e lidar com o dinheiro. A Charlotte diz a ele para considerá-la, pois ela sabe ler e escrever e gosta de fazer contas. O Pharma, no entanto, não quer dar uma chance a ela, pois ele é um machista total, e diz a ela que fará dela sua garota de recados, porque obviamente, à medida que ela cresce, ela não conseguirá lidar com coisas como dinheiro, pois para ele, mulheres só servem para ser felizes gastando dinheiro. A pobre Charlotte concorda rapidamente e vai embora. Ele então se volta para Ellen mais uma vez e diz a ela que eles terão que encontrar alguém mais confiável, que possa administrar suas contas com perfeição, alguém que não seja mulher. Naquela noite ele retorna para a mansão e encontra todos os servos, sua irmã e a Charlotte no corredor. Todos estão derramando lágrimas, o que o confunde. Ele entra e pergunta qual o problema, ao qual uma pessoa chamada Cedric responde, os agradecendo pela generosidade e explicando que ele está se aposentando como um contador farmacêutico de sua família, e a partir de hoje provavelmente ele viverá uma vida em paz, trabalhando em alguma fazenda ou algo do tipo. E foi isso que emocionou todas as pessoas, a despedida de um grande amigo. Ele explica que há algum tempo ele ficou passando bastante mal, e levando isso em consideração, o pai do Pharma decidiu demiti-lo. O Pharma pergunta ao homem se ele ainda gostaria de trabalhar, e o Cedric balança a cabeça, dizendo que adora gerenciar contas, e que para o saldo ficar ainda mais positivo do que já é, ele costuma colocar seu próprio dinheiro no caixa, só para deixar o chefe feliz. Depois de ouvir isso, o Pharma fica animado, então ele vai até o seu pai. Ele pede permissão para empregar o Cedric como contador de sua farmácia, e o seu pai conta que só demitiu o Cedric para que o Pharma pudesse contratá-lo mesmo, e diz a um dos seus servos para trazer um baú gigante e dá ele ao Pharma como um presente para abrir sua loja. O Pharma abre o baú e fica chocado ao vê-lo cheio de moedas de ouro. Ele diz ao Pharma para usar esse dinheiro com cuidado e elevar a sua farmácia para novos patamares, o que não é muito difícil quando você tem dinheiro e conhecimento ilimitado, assim como nosso garotão japonês tem. Então
então um mês desde que sua farmácia foi inaugurada. Surpreendentemente, o nosso grande herói raramente consegue um cliente, e em algumas semanas o seu negócio foi de mal a pior, o que começou a fazer com que o Pharma perdesse a confiança em si mesmo e começasse a pensar em vender drogas ilícitas. A Ellie, no entanto, diz que é normal isso acontecer, já que os plebeus costumam ir aos farmacêuticos e médicos que são de origem comum e barata, enquanto os nobres e os aristocratas simplesmente fazem um médico ir até a casa deles e livrá-los de todos os problemas. Ele dá um grande suspiro, pois não tem ideia de por que as pessoas não experimentam sua nova farmácia. Bastava a pessoa visitar lá uma vez que ela ia ficar apaixonada, tudo bom e do melhor e tá baratinho. Do nada, a Charlotte entra na sala com um monte de papéis na mão e afirma que ela percorreu toda a cidade e conduziu uma pesquisa com as pessoas comuns sobre a percepção delas sobre a nova farmácia, e ela finalmente obteve os resultados. Ela começa listando os problemas que as pessoas listaram como o primeiro, que é a merda de um selo imperial na porta, o que significa que ninguém além da rainha tem permissão para comprar os produtos dali de dentro. Esse símbolo mostra que essa loja é geralmente reservada para os nobres de alto escalão e para a rainha, então obviamente não vai vir ninguém. A segunda é a presença de guardas de aparência assustadora parados ao lado da farmácia. Eles são importantes para proteger a vitrine, mas eles assustam os plebeus por conta das suas atitudes frias. O próximo problema é que eles não sabem o que vestir dentro de uma loja tão chique, e seguindo com as notas, todos também têm medo de usar as etiquetas erradas na frente de um nobre. Além disso, as pessoas acreditam que os medicamentos vão ter um preço muito alto, apesar aí do Pharma ter colocado os preços mais baratos do que a concorrência. No fim, o problema final é que eles não confiam no medicamento que uma criança vende. Eles decidem debater sobre esses problemas mais tarde, e felizmente, nesse dia, um velho marinheiro aparece, querendo comprar alguns comprimidos para reduzir as náuseas. Ele pega os comprimidos, bebe um pouco de água e sai prometendo ser um cliente recorrente. No entanto, o Pharma o chama e pede para que ele aceite alguns comprimidos de vitamina C, pois os marinheiros normalmente costumam sofrer por conta da falta de vitamina C. Tudo isso devido ao tempo que eles ficam no meio do mar, e essa pílula irá os ajudar com esse problema. O velho, no entanto, parece ficar surpreso com o conhecimento do garoto e recusa a pílula, antes de dar a desculpa de que alguém está esperando por ele lá fora. O Pharma acaba seguindo ele e descobre que o velho está falando muito baixinho, com outros homens aí, mas antes que ele possa investigar mais, ele é interceptado por sua mãe e seu pai, que estão usando uma máscara para evitar que os plebeus os contaminem. Ele leva ambos para dentro de sua loja e diz a eles para manterem seus fetiches dentro dos seus quartos, mas o seu pai simplesmente diz a ele para calar a boca e pede para que o seu filho mostre a seção das drogas. O Pharma os leva para passear pelos diferentes andares da loja, mostrando primeiro a área principal. A segunda área é a sala do descanso dos pacientes, que ainda conta com uma sala de isolamento para pessoas perturbadas como eu. Depois disso, ele mostra o banheiro da cozinha, antes de levá-los para o seu laboratório pessoal, onde ele pretende abater alguma fêmea desse mundo. Depois desse passeio, eles se sentam num sofá e ele explica como o tráfego de clientes é muito baixo, e sua mãe sugere que ele comece a criar cosméticos para a pele feminina e vendê-los aos nobres e aos aristocratas, o que aumentará sua popularidade entre os nobres e os plebeus. Ele agradece sua mãe, porque essa é realmente a melhor ideia que ele já teve até agora, mas o pai dele também tenta opinar, dizendo ao garoto para tentar produzir um certo pó branco. O Pharma pensa que o seu pai quer ficar loucão, mas o homem revela que muitas mulheres estão usando um pó branco na pele para parecerem mais bonitas. No entanto, elas estão pegando doenças por conta desse mesmo pó. Além disso, a expectativa de vida delas também parece diminuir com o uso desse pó. De repente, ele percebe que o seu pai está falando sobre os metais pesados que costumavam estar presentes nos produtos de beleza há muitos anos atrás, mas no nosso mundo esse tipo de pó agora é proibido. Ele promete ao seu pai que vai fazer produtos melhores, que fazem bem ao invés de fazer mal, mas antes que ele possa falar mais, um jovem entra na sala, parecendo realmente apavorado. Ele solicita ao Pharma sua ajuda, pois uma mulher está em estado crítico e precisa de ajuda de um médico. O Pharma imediatamente corre atrás dele e chega à carruagem para encontrar uma jovem mulher nobre, parecendo muito fraca e pálida. Ele imediatamente usa o seu olho atento para descobrir qual é o problema com ela, apenas para descobrir que o seu corpo parece estar bem, exceto por algumas marcas de corte. De repente, ele percebe que esta garota devia estar seguindo o procedimento médico de sangria, que é feito para tentar obter uma pele mais pálida. Ele imediatamente leva ela de volta para sua farmácia e lhe dá um remédio para anemia. Ela ganha um pouco de força e revela que começou a fazer isso porque a sua paixão acabou a rejeitando. Depois de ser rejeitada, ela segue o caminho de uma imbecil, tentando maneiras loucas de se tornar mais bela, ao invés de ir a uma academia e usar roupas pretas, a fim de se tornar uma gótica musculosa, literalmente o tipo de mulher que é irresistível. Ele diz a ela que ela não deveria fazer coisas que, mesmo sendo realizadas por um médico, acabariam sendo muito perigosas. Dito isso, ele pede para que ela retorne na próxima semana, pois ele terá alguns novos produtos cosméticos para ela ficar linda, sem entrar em uma anemia profunda. Depois de uma semana, ela retorna e ele fornece a ela um novo pó, que não é feito usando metais pesados, e ela imediatamente ama o produto. Isso, junto com um anúncio feito por Charlotte, acaba fazendo com que muitos clientes venham até a loja do Pharma. Todos querem os seus produtos,
produtos. Além disso, muitas pessoas perceberam que os preços ali são baratos e que não existe nenhuma pegadinha por trás do ótimo preço. Depois de um tempo, aquela garota volta com um monte de amigas dela, mas a essa altura do campeonato, os cosméticos já estão esgotados, o que é uma grande chatice. Os dois se sentam em uma sala e ela se propõe a investir o seu capital e abrir uma subsidiária da sua empresa para negociar apenas os seus cosméticos. Ele concorda com isso e o seu contador lhe dá um sinal verde. Assim, a Avon é criada. Depois de um tempo, outra loja foi criada ao lado, tendo um laboratório onde os cosméticos estão testados e criados. A mulher ainda conseguiu um monte de mulheres de confiança, todas especializadas em farmácia, sabendo trabalhar muito bem com cosméticos, que começam a trabalhar para o Pharma. Assim, o fornecimento desses produtos acaba sendo aumentado. Esse pó que o Pharma criou acaba sendo chamado de pó da justiça pelas mulheres, e isso acaba chegando aos ouvidos da rainha, que liga para o Pharma perguntando sobre o seu negócio, e ele dá a ela um pouco de brilho labial. Ela aplica nos lábios e fica imediatamente encantada com o quão lindo os lábios dela ficaram. Ela quer ser a primeira pessoa a obter esses cosméticos e também diz a ele para aumentar os preços dos seus produtos. Caso contrário, o mercado local ficará arrasado, o que ele concorda em fazer. Depois disso, vemos o Pharma acompanhando seu pai em uma viagem através do mar para se encontrar com um senhor chamado Adam, que uma vez tratou a rainha e agora possui o maior porto e produção medicinal de todo o reino, tornando-o extremamente rico. Ao conversar com seu pai, o Adam menciona que eles estão tendo problemas lidando com uma das empresas que continua tentando encontrar maneiras de evitar ser tributada. Seu pai olha calmamente para ele e afirma que eles deveriam tentar conversar o máximo possível e marca uma reunião com ele para tratar deste problema. De repente, ele se vira para o Pharma e diz que ele deveria sair e brincar, pois isso é muito melhor do que ficar se envolvendo em conversas adultas inúteis. É nesse momento que o Pharma percebe que ele precisa se comportar mais como uma criança, então ele pensa em quebrar sua perna ou abrir um buraco na cabeça. No entanto, ele não se machuca e apenas começa a latir como um idiota, dizendo que vai nadar no mar antes de fugir. Ele desce em direção à praia e avista Charlotte e sua irmã mais nova fazendo castelos de areia. As duas meninas o cumprimentam e a sua irmã começa a pedir para ele deixá-la ir brincar na água, mas ele diz a ela que ela não sabe nadar e nem mesmo a Charlotte sabe. Mas a Blanc imediatamente agarra o seu braço e começa a implorar para que ele a deixe brincar na água, e a Charlotte faz o mesmo. Ele é colocado em uma situação muito difícil, enquanto as duas garotas imploram para que ele as deixe brincar na água e prometem que ficarão apenas no raso o tempo inteiro. Ele finalmente concorda em deixá-las mergulhar, mas diz às duas para não irem tão fundo. Ele se vira para ver a Ellen, que apareceu do nada, e a mulher está bebendo um vinho, e a mesma vai lá e diz que ela vai dar um mergulhinho, e até mesmo convida o Pharma para ajudá-la a se molhar. O garoto recusa educadamente, o que faz a Ellen se perguntar se ele não sabe nadar. Depois ela parte para o oceano, enquanto o Pharma se senta e se lembra que ele costumava ser um ótimo nadador na vida anterior. Ele então tem um flashback sobre como sua irmã costumava implorar para que ele a deixasse brincar com ele na água, mas como ela era muito nova, ele sempre dizia que ela não podia entrar na água, mas prometeu a ela que a levaria no oceano e brincaria com ela assim que ela completasse 5 anos de idade. Mas esse momento nunca chegou, pois uma tragédia aconteceu e a garota foi tirada do seu irmão antes mesmo de completar 5 anos de idade, não tendo nem mesmo a chance de aproveitar as lindas ondas do mar. Ele retorna à realidade e rapidamente enxuga as lágrimas, quando do nada ele ouve um grito e percebe que a Blanc está em uma situação complicada. A Charlotte grita por ajuda e como a Blanc não consegue nadar em direção à costa, o Pharma se vê obrigado a correr em direção ao oceano. Antes dele entrar na água, a Ellen pede para ele parar, pois ele não pode correr tal perigo, mas ele não se importa e segue a Blanc, enquanto a Ellen não consegue acompanhar a corrente selvagem. Ele continua nadando, apenas para perceber que há uma onda enorme contra sua irmã, a puxando para baixo da água. Então ele rapidamente mergulha e nada em direção à sua irmã inconsciente, enquanto se lembra de sua verdadeira irmã, antes de jurar que não deixará a Blanc se machucar. Ele percebe que não pode alcançá-la a tempo e grita em desespero, o que de repente ativa sua marca divina e uma luz enorme é emitida, fazendo com que toda a água ao redor deles desapareça no ar, deixando a Blanc no fundo do mar, enquanto o Pharma olha com espanto. Já os peixes? Bom, os peixes estão ali dançando, tudo em busca de água. A Ellen fica confusa e olha em volta, apenas para encontrar o Pharma agindo como Moisés, enquanto segura a Blanc em seus braços. Ele consegue tirá-los dessa situação, e na praia a Blanc chora em seus braços, com muito medo de ter morrido, enquanto a Ellen fica ali sentada, completamente em choque. O Pharma consola a Blanc e verifica se ela sofreu algum dano, mas fica aliviado ao ver que ela está em segurança. A Ellen, por outro lado, não consegue compreender o que aconteceu e pergunta o que ele fez, e o Pharma responde honestamente, dizendo que ele não tem ideia do que aconteceu, e que provavelmente ele deve ter usado alguma das suas habilidades aí de água, mas a Ellen responde dizendo que tal magia não existe. O Pharma fica chocado ao ouvir isso e percebe que até a Charlotte parece estar com medo dele agora, mas ele está feliz por ter conseguido, pelo menos, salvar sua irmã da morte iminente nesta vida. Mais tarde, naquela noite, ele se senta em sua cama e pensa em como simplesmente removeu toda a água ao redor, sem nem mesmo ter pensado, e como o corpo dele e da sua irmã é composto de 70% de água, qualquer pequeno deslize poderia ter levado a vida deles embora. A Charlotte o coloca
coloca na cama e começa a sair do quarto, mas o Pharma a impede e pede desculpas antes de dizer a ela que ela não precisa se preocupar, pois ele não usará aquela magia novamente. A Charlotte parece estar confusa quando o Pharma comenta aí que sabe que ela ficou com medo naquele momento que ele usou aquela magia, mas ela conta a ele que ela não estava com medo dele, pelo contrário, ela estava maravilhada com a sua habilidade mágica e ficou imensamente impressionada com o seu raciocínio rápido e tomada de decisão que acabaram salvando a vida da Blanc. Ela chora pelo fato de que enquanto a Blanc estava se afogando, ela não conseguiu se mover 1 centímetro e ficou apenas ali, latindo, congelada. O Pharma diz a ela que ela fez a escolha certa ao não entrar, pois assim como a Blanc, ela também não sabe nadar. Ele diz a Charlotte que ela é importante para ele, assim como a sua irmã também é. E a Charlotte não conseguiu conter sua felicidade e acabou agradecendo ele aí do fundo do seu coração. Depois disso, ela foi para o quarto dela passar a noite, e na manhã seguinte, eles abriram sua loja para mais uma horda de pessoas que se reuniram na frente. O Pharma fica chocado ao ver tantas pessoas. É tanto cliente que ele nem imagina com que ele vai gastar tanto dinheiro que ele vai ganhar. Ele acha que a sua loja pode estar lotada porque eles estavam fechados no final de semana e que os pedidos já acabaram se acumulando. Mas a Ellen afirma que a sua loja só está cheia agora porque o medicamento dele é excelente. Na manhã seguinte, eles abriram sua loja para uma horda de pessoas que se reuniram na frente. O Pharma fica chocado ao ver tantas pessoas, pois ele nunca nem mesmo teve a metade desses clientes em um dia normal. Ele acha que pode ser porque eles estavam fechados no fim de semana, graças à viagem aí à praia. Mas a Ellen afirma que isso só está acontecendo porque os medicamentos do Pharma são excelentes. Enquanto olha ao redor, o Pharma percebe um par de homens vestidos de branco, olhando para ele, como se ele fosse uma mulher do job. Ele caminha até eles e pergunta se poderia ajudá-los. No entanto, os caras não tinham interesse em responder e foram embora imediatamente. Mais tarde, naquele dia, eles se sentam para tomar um chá e o Pharma começa a falar sobre os caras de manto branco e a Ellen afirma que ela até tentou ajudar, mas eles só parecem ter interesse no Pharma, e a Charlotte diz a ele que ela perguntou se poderia ajudá-los também, mas eles nem mesmo a responderam. A Ellen diz ao Pharma que as suas vestes não se pareciam com as desta região, já que ela conhece todas as guildas dessa área, o que torna aqueles homens ainda mais suspeitos. A Charlotte fica um pouco assustada e pergunta se eles devem entrar em contato com os guardas, e o Pharma concorda, dizendo que irá fazer isso. Na manhã seguinte, enquanto os guardas estavam destrancando as portas da farmácia, eles testemunham uma carruagem correndo em sua direção. Eles tentam parar o cavalo, mas ele simplesmente passa pelo portão da frente, destruindo tudo. Depois disso, um guarda chega à mansão do Pharma e explica o que aconteceu ao pai do garoto, que fica indignado com tudo. Ele pergunta ao guarda o que diabos ele estava fazendo, mas o guarda simplesmente pede desculpas, alegando que nem teve tempo de reagir. O Pharma percebe que esta é uma abordagem realmente ousada e tenta descobrir seu inimigo, enquanto seu pai afirma que ele mesmo irá punir o causador desse dano. O seu conselheiro pergunta por que alguém cometeria tal ato, e o pai do Pharma responde dizendo que os inimigos do garoto querem encerrar a loja dele a todo custo, pois eles veem o Pharma como um estranho que vende remédios alucinantes a um preço realmente muito barato. Ele diz ao guarda para estar sempre pronto, pois espera mais problemas. O pai do Pharma agora pretende escrever uma carta para a própria rainha, avisando ela sobre esse assunto. O Pharma avisa seu pai que ele irá embora para a farmácia, mas o seu pai o interrompe e pergunta se ele tem algum suspeito em mente. Ele sabe que isso pode ter sido o trabalho daquele gordo imundo, ou talvez daquela galera que usa manto branco. Também existem muitas outras pessoas que podem querer acabar com ele, mas para ter certeza, ele diz ao seu pai que precisa de tempo para poder reunir mais informações. O Pharma corre para a farmácia apenas para encontrá-la completamente destruída, enquanto os homens tentam se livrar dos escombros. O Pharma pergunta sobre a situação a um dos seus funcionários e o mesmo diz que a loja está completamente destruída. Antes que o Pharma pudesse entrar, um homem rapidamente usa uma magia de purificação mágica para remover o mau cheiro. O Pharma verifica sua loja e descobre que a sala de remédios está ilesa, o que significa que ele pode fazer mais coisas se quiser. Um homem também lhe disse que a Ellen e a Charlotte levaram o máximo de remédio que elas puderam para a mansão, para que as pessoas que precisassem desses remédios possam obtê-los aí no tempo necessário. Quando o Pharma sai da loja, ele encontra o velho que uma vez ele ajudou e um grupo de jovens fortes que dizem ao Pharma que estão ali para ajudar. Toda a população local parece adorar a loja do Pharma e todos dizem a ele o quanto estão tristes por ele, mas afirmam que farão o necessário para ajudá-lo a organizar sua loja novamente. Todos começam a limpar o lugar, enquanto o Pharma observa tudo, quando de repente uma mulher entra correndo e começa a pedir por um médico. O Pharma imediatamente caminha até ela e ela começa a chorar, explicando que o seu pai caiu repentinamente do chão por causa do calor e que ele não está se levantando. Ele imediatamente monta em um cavalo com a garota e começa a cavalgar em direção ao pai dela. Ele continua andando, enquanto pensa em todos os possíveis motivos pela doença do pai da garota, e devido à sua preocupação, ele pegou remédios o suficiente para poder tratar qualquer coisa. E devido à viagem ser para longe, o Pharma fica com algumas bandeiras vermelhas levantadas, pois ele não sabe o porquê do pai da garota estar em um local tão remoto. Eles andam pelas pastagens, mas quando ele se vira para fazer uma pergunta, ela desaparece da área, e em vez disso, ele se vê cercado por um monte de homens usando roupas brancas, todos montados em cavalos. Um homem levanta uma varinha em sua direção e pede que ele responda honestamente
honestamente se foi ele quem apagou uma parte do oceano perto da praia. O Pharma está lá chocado, enquanto o homem afirma ser um investigador real e exige uma resposta. De repente, ele tem um flashback onde a Ellen lhe ensina sobre o Templo, que é uma organização sagrada deste mundo. Segundo ela, o Templo tem mais poder que os nobres, pois são eles quem dão aos nobres o seu status de nobreza, avaliando sua força mágica. Ela diz a ele que o Templo é quase tão poderoso quanto a própria rainha, e aos olhos deles, os arquiduques e outros nobres não são nada. Depois disso, ela disse que os investigadores do Templo são conhecidos por serem implacáveis quando encontram um herege ou alguém que não acredita em sua causa. Eles são conhecidos por eliminar a existência de pessoas usando suas extraordinárias habilidades mágicas. Ele se volta à realidade, onde o líder do grupo se apresenta como Salomon e diretamente pergunta por que ele não tem sombra. O Salomon diz que o garoto é estúpido, porque ele literalmente saiu abertamente em plena luz do dia, quando sua sombra não é visível. Ele afirma que o Pharma não é um menino humano, mas sim um espírito maligno, sem sombra. O Pharma grita dizendo que não é um espírito maligno ou fantasma, mas um dos homens o interrompe e pergunta o que exatamente ele é. O Pharma responde honestamente, dizendo que pelo que ele sabe, ele é apenas um ser humano, mas o Salomon não está com disposição de ouvir nada e afirma que eles não precisam de nenhuma justificativa. O Salomon diz a ele para manter as mãos levantadas e voltar 10 passos. Então o Pharma, que não quer agravar a situação, segue a ordem e recua. Depois disso, o Salomon imediatamente usa sua magia para aprisioná-lo, usando uma espécie de cúpula mágica. No entanto, para sua absoluta surpresa, a cúpula se quebra completamente, o que acaba os assustando, e eles começam a correr em volta dele, enquanto um deles usa sua magia de chamas para tentar atacar o Pharma. Ele imediatamente usa um escudo de fogo ao seu redor, e depois disso ele simplesmente usa sua magia para remover o oxigênio da área circundante, o que interrompe as chamas. Os investigadores acham que o Pharma pode usar magia de fogo, então outro cara usa magia de gelo em direção ao Pharma, mas ele imediatamente lança um outro escudo, que exclui também a magia de gelo, surpreendendo a todos novamente, pois eles nunca viram alguém com múltiplos atributos, que também possa usar magia sem um cajado ereto. Os investigadores enlouquecem e o Salomon diz a eles para esquecerem de capturá-lo vivo. Após o cara falar isso, eles simplesmente partem para a matança. Isso assusta o Pharma, mas ele nem mesmo tem tempo para isso, pois os homens o atacam simultaneamente com terra, vento, água e fogo. Todos os ataques se unem e explodem o Pharma. Então, quando os investigadores estavam lá esperando a poeira baixar, apenas para ver que o garoto realmente morreu, eles o encontram completamente coberto em uma gaiola de gelo, onde ele decide que já basta de ser bonzinho e finalmente chegou a hora de matar alguém nesse mundo. Ele lança um enorme flashbang que força o Salomon a sair do seu curso, e enquanto os seus comparsas tentam ajudá-lo, eles percebem que o Pharma está caminhando em direção a eles, enquanto levita em um iceberg perfeito para derrubar o Titanic. Ele diz a todos eles que pode facilmente se livrar deles com um único ataque, mas ele agora acredita que nasceu nesse mundo para curar as pessoas e não para prejudicar, o que choca o Salomon, que finalmente vê o símbolo do escolhido de Deus no garoto, e seus amigos dizem que ele foi enganado e que esse menino não é um humano, mas sim o próprio Deus da medicina. Isso choca o Pharma, que tenta dizer a todos que não é nada disso que eles estão pensando, mas todos se curvam, e o Salomon afirma que ele deve receber uma punição por manter a sua varinha ereta contra o próprio Deus da medicina. E o Pharma percebe aí que o Salomon, durante a batalha com ele, acabou fraturando a perna, e a sua perna está sangrando muito, em um local muito crítico. O Salomon inicia um melodrama e conta a todos eles que ele morrerá por conta dessa ferida, e então ele implora perdão ao Pharma. Dito isso, ele retira uma adaga da sua bunda e a coloca em sua garganta. Quando o Salomon iria remover sua própria vida, o Pharma faz a faca dele sumir. O Salomon fica confuso, e o Pharma diz a ele que ele não deseja que ninguém morra, e que seu único desejo é administrar a sua farmácia em paz. Ele recua e usa sua visão para localizar a fratura exposta na perna do Salomon e tenta descobrir a melhor maneira de estancar o sangramento. Ele pensa em amputar a perna, mas o local fica brilhando, o que significa que ele morrerá de amputação. Ele percebe que teria que realizar uma operação para salvar a sua vida, mas o problema é que eles estão longe da cidade e que se ele tentar fazer uma viagem com um cara assim, pode ser tarde demais para ele. Ele sabe que é um farmacêutico e não um cirurgião, mas se não for dada atenção médica imediata ao Salomon, ele não sobreviverá. Ele imediatamente se vira e usa sua magia de terra para criar uma mesa mágica, antes de dizer aos amigos do Salomon para o colocar em cima. Ele também diz a todos para chamarem uma carruagem, e o Salomon fica chocado com o fato do Deus estar disposto a tratá-lo, mas o Pharma diz a ele para não se preocupar com isso. No momento em que o Salomon é colocado dentro de uma tenda, ele entra e explica que terá que dar alguns antibióticos a ele, e logo em seguida ele terá que aplicar uma anestesia para a dor, e então ele limpará a ferida antes, cortando os tecidos danificados, e depois os colocará no lugar novamente. Depois disso, ele cria um bloco de gelo e pergunta ao Salomon se ele consegue senti-lo. O Salomon responde que não pode sentir qualquer coisa, o que alivia o Pharma, que imediatamente pega o seu bisturi e começa a trabalhar. Depois de algumas horas, ele sai da tenda, onde os amigos do Salomon esperam ansiosamente para ouvir a notícia. O Pharma dá-lhes a boa notícia de que a cirurgia foi um sucesso e que o seu comandante viverá para ver um outro dia. Todos eles se curvam com admiração, pois não conseguem acreditar que eles foram contra Deus. O Pharma diz a eles para relaxarem. No entanto, ele ordena que eles mantenham esse incidente em segredo, pois ele não quer que os seus poderes sejam revelados ao público em geral.
geral. Vários meses depois disso, o próprio Salomon visita a farmácia do Pharma, o que choca a Ellen e a Charlotte, pois ele é o bispo-chefe e investigador do templo, mas ele diz a todos que deve ao Pharma a sua vida. Eles dão um monte de chocolates. Ele agradece novamente ao Pharma, dizendo que só consegue caminhar por causa dele, e ele agora sempre será um servo leal. Ele afirma que apagou completamente os arquivos sobre um garoto suspeito que não tem sombra, então ele não precisa se preocupar mais com problemas nesse sentido. O Pharma agradece pela ajuda e olha para fora para ver a sua comitiva carregando um monte de presentes para ele, o que ele acha um pouco excessivo. O Salomon pede uma conversa com o Pharma em particular e mostra a ele uma caixa que contém uma varinha especial, que é dita ser a varinha original do deus da medicina. Ela foi guardada dentro do tesouro do templo, com a estátua aí do deus, mas o Salomon acredita que a varinha deve estar junto com o seu legítimo mestre, então ele a trouxe aqui. Ele afirma que esta varinha pode usar todos os atributos, além de estar pronta para o combate, diagnóstico e a cura. O Pharma fica alucinado, enquanto a Ellen está salivando ao ver uma varinha tão grande e diz que deve ser incrível ver essa varinha ereta. O Pharma parece hesitante em lidar com o tesouro nacional e sente medo de quebrar essa varinha ou ser roubado, mas ele se lembra que é um cara muito cuidadoso e que o único lugar onde o roubaram foi no Brasil. O Salomon diz a ele para simplesmente pegar a varinha, e quando ele faz isso, a varinha começa a brilhar intensamente, e o Salomon e a Ellen afirmam que a varinha o reconheceu como seu verdadeiro dono. A Ellen pergunta se ela poderia segurar nessa varinha grande e grossa, e o Pharma concorda, apenas para descobrir que a varinha tem preconceito com mulher. Eles se voltam para o Salomon, que afirma que esta varinha pertence a um deus e que nenhum humano pode a usar ou tocar, apenas o seu legítimo proprietário. O Pharma pega a varinha novamente e tenta sentar nela conforme as instruções do Salomon, e para sua surpresa, ele começa a flutuar no ar ao lado dele. Depois disso, o Salomon finalmente parte com seus homens, dizendo ao Pharma que o templo não irá causar mais problemas para ele, mas diz a ele para ter cuidado, pois não foi o templo quem atacou a sua farmácia com aquela carruagem de merda, o que significa que outra pessoa está atrás dele também. O Pharma responde honestamente, dizendo que não tem ideia de quem possa ser, mas gostaria de descobrir logo o culpado. O Salomon lhe dá o último presente, que parece ser um medalhão, e diz ao Pharma que este item suprirá o seu poder divino, e para sua surpresa, o Pharma olha para baixo e vê a sua própria sombra visível no chão, o que o deixa intensamente feliz por finalmente se sentir mais humano. Mais tarde naquele dia, ele passa o tempo aí com a sua irmã e os leva para o mercado para comprar algumas frutas, mas ele parece estar cansado depois de trabalhar tanto, pois a sua base de clientes explodiu e ele precisa urgentemente de mais funcionários. Ele pensa nas pessoas que pode contratar, quando do nada ele nota uma jovem tentando encontrar um determinado medicamento que na farmácia que ela procurava não tinha. O dono da loja conta à mulher que, embora os medicamentos vendidos pela loja do Pharma sejam eficazes, a guilda não os aprova, o que significa que as farmácias normais não têm permissões necessárias para vender esses medicamentos. Mais tarde, naquela noite, o Pharma retorna à sua loja e conta a Ellen sobre os seus planos de estabelecer uma nova guilda independente. Ela verifica os requisitos mínimos e afirma que eles podem iniciar uma guilda legalmente se eles quiserem, e ela acredita que assim que a guilda estiver pronta, as outras lojas definitivamente irão querer vender os seus produtos, o que reduzirá efetivamente a sua carga de trabalho. Agora, decidido a criar a sua guilda, o Pharma diz ao Cedric para se preparar com a papelada. Na manhã seguinte, enquanto caminhava para sua farmácia, ele acaba encontrando um homem de aparência esfarrapada. O homem está segurando sua filha nas costas e ele está batendo na porta de um médico local. O Pharma diz a ele que esse médico está fora da cidade, mas se o homem quiser, o Pharma pode dar uma olhada em sua filha. O homem olha para o Pharma com desconfiança e vê o distintivo de farmacêutico real em seu colarinho e tenta dizer não educadamente, pois ele sabe que não terá dinheiro suficiente. Mas o Pharma diz a ele para não se preocupar, pois a rainha paga qualquer coisa que ele quiser. Ele diz ao homem para o seguir e eles passam pelo portão da frente da farmácia dele, que está lotada de gente, e os dois vão até o portão dos fundos. Eles entram em uma sala limpa e ele diz ao homem para deitar sua filha na maca, enquanto coloca uma máscara e também dá uma para o homem, que parece confuso sobre o seu uso. O Pharma garante que é seguro e diz que isso existe para impedir a propagação de infecção, e o homem percebe que eles só vieram pelos portões dos fundos para que a doença da garotinha não se espalhe. O Pharma se senta na mesa e começa a fazer algumas perguntas sobre a garota, e o homem diz a ele que o nome da sua filha é Mari e que ela tem cerca de 7 anos de idade. O Pharma então pergunta quando ela adoeceu, e o homem afirma que ela comeu pela última vez há um dia atrás e foi de tarde. Desde então, ela está doente. O Pharma diz a ele que a menina parece estar desidratada e que ela nem mesmo está consciente, o que significa que ela está com uma febre muito alta. Ele então pergunta ao homem se ele conhece o peso da Mari, mas ele diz que não sabe. Então o Pharma o faz subir em uma balança enquanto segura a Mari. Depois ele pede ao homem para que se pese sozinho, o que permitirá ao Pharma fazer o cálculo para descobrir o peso da Mari, para que ele possa atribuir a dosagem correta de medicamento. Mais tarde, o Pharma verifica se há outros sinais físicos no corpo e na boca da garota, antes de usar o seu olho mágico especial para verificar problemas. Esse poder é percebido pelo homem, e ele imediatamente pergunta se essas são artes mágicas divinas, às quais o Pharma responde que sim. Após o completo check-up, ele se vira para o pai e informa que a Mari está com um forte resfriado, o que choca totalmente o homem, pois ele esperava que fosse algo muito mais mortal. Ele pergunta ao Pharma se ela não está assim por conta de uma possessão por espíritos, mas o Pharma balança a cabeça, dizendo que não. O homem diz a ele que não conhece nenhum resfriado que resulte em uma febre tão alta e até mesmo em convulsões, mas o Pharma responde que esse é um caso em particular
popular de resfriado chamado gripe. O homem não tem ideia do que é isso, mas o Pharma diz a ele que isso acontece por conta de um vírus, mas ele garante ao homem que tudo ficará bem. Ele se levanta, pega uma bolsa e manda o homem fazer sua filha cheirar esse pó 2 vezes ao dia. O homem, assustado, pergunta o que é o pó, e o Pharma responde, dizendo que é remédio, filha da... Ele então diz à garota que vai ensiná-la a cheirar, e logo em seguida conta ao pai da garota que esta febre se deve aos glóbulos brancos no corpo da Mari, que estão lutando contra o vírus, e isso é essencialmente bom, pois esse vírus morre em ambientes com altas temperaturas. Nós também, mas a gente resiste um pouco mais, e o vírus morre antes. Então ele coloca a Mari na cama e diz ao pai da garota para não se preocupar, pois ela vai se curar muito rápido. Dito isso, ele sai da sala, prometendo ver como ela está depois de algum tempo aí. Mais tarde, naquela noite, o Pharma libera a garota, porque ela já está forte o suficiente para voltar para casa. Ele dá um remédio ao pai antes de contar a ele que mesmo que a sua loja esteja fechada, ele não deveria ter medo de se aproximar dos guardas e contar a eles o seu problema, pois a sua farmácia só existe para ajudar as pessoas. O homem fica surpreso e pergunta se ele está disposto a ver a sua garota novamente, e o Pharma diz que sim, mas ele sabe que isso não será necessário. O homem então chega ao ponto principal e pergunta quanto ele deve ao Pharma. Ele promete pagar mesmo que ele não tenha dinheiro imediatamente para fazer isso. Ele quer pagar o Pharma a todo custo, mas o Pharma diz a ele para não se preocupar com nada, pois a taxa aqui é igual a um pedaço de pão, o que choca o homem. Mas o Pharma diz que dessa forma as pessoas pobres não hesitariam em fazer exames em seus filhos, mesmo aí para problemas menores. Ele quer ajudar todos. Acontece aí que o nome desse homem é Pierre, e ele próprio é um farmacêutico, mas ele não tinha remédio ou conhecimento necessário para curar uma doença. Afinal de contas, ele não fazia ideia de que merda era essa, ele pensou que era uma possessão de um espírito. Ele se senta e tenta aprender o máximo que pode, enquanto a sua esposa lhe diz que ele ajudou um número suficiente de pessoas e que ele não deveria se preocupar. Mas o homem se vira para ela com lágrimas em seus olhos e afirma que se ela ou sua filha adoecessem, ele não seria capaz de salvá-las, pois ele não tem um conhecimento tão profundo quanto o Pharma, e acima disso, ele não tem nenhuma magia. A sua esposa diz a ele para nunca falar sobre o tratamento de sua filha com ninguém, pois isso resultará na sua expulsão na guilda da farmácia, e por conta disso a sua loja seria efetivamente fechada. Mas o Pierre diz a ela que fará uma escolha que ele considera necessária. No dia seguinte, o Pierre e todos os outros membros da guilda convocam uma reunião, em que o gordo da guilda fala sobre o quanto eles estão perdendo e sofrendo por conta da farmácia do mundo paralelo. Ele afirma que a sua esposa comprou alguns cosméticos dele sem saber, então ele quebrou todos eles em pedaços. Todos os outros também reclamam, dizendo que suas vendas diminuíram, e quando finalmente surge a chance do Pierre falar, ele se levanta antes de dizer francamente a todos que eles nunca poderão competir com o Pharma, pois ele está acima de todos eles em termos de conhecimento e quantidade de cuidado que ele demonstra com cada pessoa, não importa qual sua posição social. O Pharma trata todos de forma igual. Ele conta a eles sobre sua filha e seu tratamento, o que choca a todos, e eles começam a chamá-lo de traidor. O gordo diz a ele que se eles não encontrarem uma maneira de destruir a posição social do Pharma, eles em breve terão que fechar suas lojas, e ele não vai deixar isso acontecer. Mas o Pierre retruca, dizendo que eles precisam aprender com ele e depois usar métodos e remédios semelhantes em suas próprias lojas, porque eles estão simplesmente usando ervas que eles nem mesmo sabem se funcionam ou não. Mas os outros homens afirmam que essas ervas também foram usadas pelos seus antepassados, por isso elas funcionam. Os homens ficam indignados e o expulsam da guilda, e quando chega a noite, ele vê que a sua loja foi completamente destruída e a sua licença foi roubada. Ele se senta nos degraus chorando, e é nesse momento que o Pharma o vê e descobre que o Pierre também é um farmacêutico. O Pierre diz a ele tudo o que aconteceu e afirma que agora ele está completamente destruído e que ele terá que se mudar para um novo país e começar tudo do zero em uma nova guilda. O Pharma o admira, pois ele é um homem muito batalhador, e obviamente ele estende sua mão, dizendo ao homem que ele está começando a sua própria guilda e que ele acabou de receber as permissões da majestade para poder começar os seus negócios. Ele então diz ao Pierre para ser o primeiro membro da sua guilda. O Pierre não consegue controlar suas lágrimas e a sua mão começa a tremer. Ele obviamente aceita, mas agora sente que está em dívida para sempre com o Pharma por salvar completamente sua vida. Algum tempo passa e o Pierre reconstrói a sua loja completamente e se prepara para a inauguração. Ele parece estar nervoso, mas a sua filha lhe dá forças. Ele abre a porta e vê centenas de clientes já esperando, e isso deixa muito feliz. Sua vida mudou completamente. Depois disso, alguns meses se passam, quando em um certo dia, enquanto estava na mesa para o café da manhã, o pai do Pharma recebeu uma carta do seu irmão mais velho. O nome do cara é Paul, e ele deveria voltar para casa nas férias. Após ler a carta, o pai do Pharma informa a todos que o Paul não voltará para casa por um tempo, por conta de alguns problemas, e ele chama o Pharma para seu escritório. Depois de fechar as portas, ele diz ao Pharma que houve um desenvolvimento problemático perto de sua faculdade. Ele explica que uma nova doença surgiu e está se tornando uma epidemia, pois já eliminou uma parcela considerável da população de lá. O Pharma fica chocado com o número de pessoas que já morreram, enquanto seu pai explica que os pesquisadores da faculdade tentaram isolar alguns espécimes e conduzir pesquisas sobre eles, mas 2 pesquisadores morreram dentro de uma semana devido à necrose. Isso significa que esse vírus é altamente contagioso. O Pharma pergunta se eles também podem obter uma amostra para que ele possa verificar, mas o seu pai afirma que todos os restos de qualquer espécime ou cadáver daquela doença foram queimados com as chamas sagradas. Além disso, a ilha onde a doença eclodiu foi colocada em quarentena e o laboratório foi fechado e barrado completamente para ninguém nunca mais entrar ou pesquisar isso. O
Pharma fica chocado ao ouvir sobre a necrose e pergunta sobre qualquer outra informação que ele tenha. O seu pai revela que antes de queimarem tudo, alguns estudantes usaram um microscópio desenhado pelo Pharma e fizeram alguns esboços do patógeno. O Pharma imediatamente diz ao seu pai para conseguir esses esboços, e no dia seguinte ele desce para sua loja extremamente preocupado. A Ellen percebe e pergunta se ele está bem, mas ele responde que há um grande problema. Ele explica sobre a doença que está se espalhando e avisa que dentro de 2 semanas vai acontecer uma grande feira na capital, e a carga que está vindo para eles vem da área que já foi infectada. Antes que eles possam discutir além disso, um pequeno pergaminho chega, afirmando aí ser do seu pai, e o Pharma imediatamente o abre e percebe que esse é o desenho da praga, uma das doenças mais difíceis de curar que existem na Terra. Mais tarde, naquele dia, ele se encontra com o seu pai. Ele conta que a doença que eles estão combatendo é chamada de peste negra ou peste bubônica. O seu pai lhe diz que o último evento de tal doença aconteceu há 210 anos nesse mundo e reduziu drasticamente a população. O Pharma lembra que a peste também aconteceu na Terra nos anos de 1500 e matou quase metade da população na Terra, porque esta é uma doença altamente contagiosa, pois é transmitida pelas pulgas presentes nos ratos, e ao mesmo tempo a taxa de mortalidade também é extremamente alta. Seu pai afirma que eles precisam rapidamente interceptar a carga, e o Pharma revela que já enviou instruções para o preparo das áreas de quarentena. O Pharma afirma que já descobriu uma maneira de criar um medicamento, mas só ele pode criá-lo, porque necessita das artes divinas. Seu pai diz a eles que a única coisa que eles podem fazer agora é envolver a rainha para obter mais ajuda. Dito isso, eles partem para o palácio. Ele explica tudo para a rainha e ela rapidamente entende a situação e afirma que ela fechará os portões da cidade e reduzirá o comércio. Ao mesmo tempo, ela concede ao Pharma a permissão para criar postos de inspeção de carga. Alguns dias depois, são montados os postos de fiscalização e o Pharma se encontra com Pierre. Ele dá um microscópio composto recém-projetado e é bastante superior àquele que ele criou antes. Ele fica um pouco de luto por conta da doença. Ele dá estoques de remédio. Na manhã seguinte, o Pharma e a Ellen partem da cidade para analisar a extensão desse problema, enquanto o Pharma está com medo de ter que lidar com uma das doenças mais assustadoras que existem. No entanto, a Ellen garante que ele ficará bem. Afinal de contas, ele é um deus. Eles viajam de volta para a cidade de Adams, perto da praia, onde ele excluiu o oceano, e eles se encontram com os 2 subordinados que eles enviaram antes. Os subordinados dizem a ele que a cidade parece estar bem por enquanto, e a inspeção de estações acaba sendo colocada em todos os lugares para que nenhum indivíduo infectado possa passar despercebido. O Pharma agradece a sua cooperação e depois segue para um pequeno barco, a remo, em direção à frota de navios que transportam a carga da ilha infectada. Os navios não estão sendo permitidos atracar há alguns dias, e os capitães e seus tripulantes parecem estar bastante chateados com isso. O Pharma entra no primeiro navio, onde o capitão pergunta quanto tempo levará para eles finalmente desembarcarem em terra, mas o Pharma implora para que eles cooperem. Dito isso, ele se encontra com o médico do navio. Ele pede os documentos e certificados de saúde necessários. Depois de ter certeza de que os documentos estão certos, ele finalmente desce abaixo do convés e começa a inspecionar cada companheiro de tribulação em busca de qualquer sinal da praga. E então ele procede à verificação da carga a bordo. Finalmente a análise é terminada e ele chega à conclusão de que esse navio não está contaminado e dá o sinal verde para que eles possam ir para a doca. Depois disso, ele sobe novamente no barco e agora ele vai para o próximo navio, quando do nada o capitão de um navio de frente começa a tirar tomates nele. Ele parece chateado pela sua embarcação ter que esperar por tantos dias. Do nada, um outro capitão começa a discutir com ele, dizendo que ele precisa ser inspecionado primeiro, pois ele tem uma carga que pode estragar. Ambos discutem um com o outro, enquanto o Pharma fica lá sem saber o que fazer, quando de repente todos ouvem o tiro de um canhão e ficam assustados. Quando o Pharma se vira, ele percebe uma frota de navios reais vindos da capital. Todos estão sendo comandados por Jim, o velho que deu um tiro, sabe Deus por qual motivo. Ele grita com os outros navios, dizendo para eles manterem o seu decoro, se eles não quiserem ser afundados, e todos ficam com medo e decidem seguir suas ordens. O Pharma sobe no navio do Jim e se encontra com ele, agradecendo pela ajuda. Depois ele diz para o homem ficar aqui de olho no navio, para que ninguém tente atracar ilegalmente. Depois disso, ele volta para as tendas de inspeção e conversa com os outros voluntários de lá. Todos afirmam que até agora não houve nenhum caso de alguém estar infectado, o que lhes dá um pouco de confiança, mas isso dura pouco, pois o prefeito de Adams chega ao acampamento encapuzado e afirma que uma aldeia próxima à extremidade de sua região se relatou mortes recentemente, que parecem ter sido causadas depois que alguns marinheiros atracaram ilegalmente ali e tentaram movimentar as suas mercadorias. O Pharma fica pálido de medo ao perceber que deve ser a praga, e ele sabe que se essa doença for deixada sozinha, ela pode se tornar um problema muito grande. De acordo com o prefeito, tudo começou com alguém tendo febre, mas depois que a primeira pessoa morreu, a doença eclodiu em número, tirando a vida de várias pessoas. O Pharma imediatamente começa a sair, e a Ellen o aconselha que ele não vá sozinho. Ela diz ao Pharma que é ele quem está inspecionando os outros navios, mas o Pharma responde que a Ellen também pode verificar os navios, pois ele precisa resolver o problema na aldeia com prioridade, antes que algo ruim aconteça. Ele pega a sua varinha mágica de Harry Potter e vai embora, e enquanto está no ar, ele fica desequilibrado e quase bate em uma árvore, mas para sua surpresa, a varinha simplesmente passa pela árvore, sem permitir que ele tome qualquer tipo de dano. Ele finalmente desce perto da aldeia, apenas para encontrar o local em completo caos, pois todos estão planejando sair da aldeia, porque acreditam que a sua aldeia está possuída por espíritos. Ele diz a todos para voltarem imediatamente e não deixarem a aldeia, mas os aldeões estão desconfiados e pegam armas para lutar contra ele, forçando-o a
mostrar sua magia. Ele cobre toda a aldeia com a sua magia de gelo. Depois disso, ele mostra seu distintivo aos moradores e afirma que pode curar essa doença, mas para que isso seja feito, eles precisam voltar para dentro. Todos parecem ter esperança depois de ver que um farmacêutico real está aqui para ajudá-los e começam a obedecer. Ele faz a sua sede temporária dentro de uma casa antiga e reúne os líderes da aldeia antes de mostrar a eles o seu plano. Ele quer separar a aldeia em 3 zonas, uma para pessoas com infecção grave e outra para infecção leve e uma para pessoas não infectadas. Ele assegura a todos que as pessoas com maior infecção serão tratadas com prioridade e desta forma eles também evitarão a sua propagação. Todos eles concordam em cooperar e assim a operação começa. No dia seguinte, o Pharma inicia o seu plano e visita um dos hospitais temporários, onde vários pacientes foram internados. Ele verifica rapidamente todos eles em busca de sinais da doença e descobre que alguns deles estão infectados e alguns já até mesmo morreram, enquanto alguns estão apenas mostrando os primeiros sinais. Ele rapidamente diz ao resto dos voluntários para começarem a administrar o remédio que ele trouxe. Ele também age usando a sua magia divina para aumentar o efeito do seu remédio, o que acaba acelerando o processo de recuperação dos seus pacientes. De volta à capital real, o seu pai recebe uma carta descrevendo uma forma de criar uma vacina para esta doença, e ele chama uma pessoa muito antiga que se especializou em vacinas, mas nunca teve a oportunidade de brilhar. Desta vez, seu pai mostra a ela a carta que o Pharma enviou e pede para que ela descubra uma maneira de criar uma vacina como esta. Para sua total surpresa, a velha dá uma olhada na carta e afirma que já criou com sucesso algo assim há 3 anos atrás. O pai do Pharma imediatamente a segue, chegando no laboratório dela e fica profundamente chocado depois de testemunhar que já existe uma vacina presente em vários frascos para lidar com tal doença. Ele imediatamente chama todas as pessoas e diz a todos para maximizar a produção desta vacina e interromper qualquer outra investigação que possa estar sendo realizada. Do outro lado, lá naquela aldeia onde o Pharma está, felizmente a maioria das pessoas infectadas foram tratadas e todos agora estão caminhando em rumo a uma recuperação saudável. Infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas, mas o Pharma afirma que eles evitaram o pior cenário possível. No entanto, eles ainda não podem relaxar. Ele diz aos líderes da vila para garantirem que ninguém deixe a aldeia por pelo menos 2 semanas, e se eles virem qualquer tipo de roedor ou pulga, eles devem matá-lo imediatamente, não importa o que os ativistas digam. Ele imediatamente sai da área com a sua varinha mágica e voa por aí completamente cansado. Do nada, ele avista uma fumaça subindo da floresta. Ele desce rapidamente e encontra seus voluntários cercando um bando de marinheiros amarrados, enquanto eles queimam toda a carga. Eles dizem que estes foram os marinheiros que desembarcaram ilegalmente em terra e que eles ficaram muito doentes, então o capitão os deixou aqui. Os marinheiros parecem estar com medo por suas vidas, mas o Pharma promete que se eles revelarem as informações necessárias, ele os tratará. Os marinheiros imediatamente dizem a ele que estavam carregando um monte de carga, mas uma carga em particular tinha esquilos de uma ilha que foi carregada pelos próprios cavaleiros sagrados. O Pharma então percebe imediatamente que tudo isso é apenas um plano para matar a rainha. Ele entende agora que a doença que ela recebeu antes foi passada para ela de forma intencional, para que ela perdesse sua vida, mas quando o Pharma a tratou, a pessoa que a contaminou ficou chateada e decidiu usar a doença mais mortal conhecida nesse planeta para matar todo mundo, incluindo a rainha. No dia seguinte, dentro da capital real, os portões são arrombados por um bando de cavaleiros blindados que começam a criar uma confusão, e enquanto faziam isso, esses cavaleiros liberam um bando de esquilos dentro da cidade. A notícia chega à rainha muito rapidamente e ela pensa que eles estão sendo atacados por um reino inimigo, mas o batedor responde dizendo que são apenas 5 cavaleiros inimigos. De repente, o pai do Pharma percebe o que está acontecendo e conta à rainha suas suspeitas sobre a doença ter sido criada por um homem que ele conhecia. De acordo com o pai do Pharma, ele teve um colega de classe que era tão brilhante quanto ele, mas eles tinham muitas diferenças relacionadas aos seus princípios. Uma noite, ele vagou pela masmorra e viu seu colega de classe realizando experimentos em humanos, e ele percebeu que aquele cara não tinha nenhuma humanidade. Ele imediatamente disse aos seus superiores e o expulsaram, e mais tarde, ele foi afastado da comunidade médica pelos investigadores do templo. Ele conta à rainha que antes de ser expulso, ele estava pesquisando um tipo especial de veneno que pode saltar de uma pessoa para outra, e que tudo isso significa que ele estava tentando criar um vírus epidêmico que pode tirar a vida das pessoas sem qualquer tipo de alteração física. De volta à cidade, a briga está em plena exibição, enquanto os cavaleiros espalham os esquilos e lutam com as forças reais. As forças reais não são páreo para os cavaleiros sagrados e estão sendo pisoteados, quando de repente o Saul e sua gangue chegam e imediatamente interrompem um caminho dos cavaleiros. Enquanto isso, o Pharma finalmente chega de volta à cidade e para na Torre do Sino, apenas para descobrir que a infecção já começou a se espalhar. De repente, ele notou alguns pequenos pontos e descobre que esses esquilos voadores estão espalhando doença por toda parte. Ele de repente avista o seu pai e desce para encontrá-lo. Depois disso, os dois caminham em direção ao portão principal, onde o Saul prendeu os cavaleiros feridos e doentes. Ele os pergunta sobre suas intenções e os cavaleiros afirmam que foram forçados a fazer isso porque um louco assumiu todo o controle da ideia deles e ameaçou matar toda a sua população caso os cavaleiros não seguissem suas ordens. Tudo poderia ser muito pior. O pai do Pharma pergunta o nome da pessoa e eles confirmam que é o ex-amigo dele, mas antes que possam revelar qualquer outra coisa, eles sucumbem à doença e morrem no local. O pai do Pharma manda queimar eles e enquanto eles estão sendo cuidados, o Pharma sente uma sensação estranha e se vira para localizar um cara no topo de um prédio que parece muito sombrio. O Pharma diz imediatamente ao seu pai que ele deve voltar para a farmácia porque ele tem uma sensação ameaçadora. Enquanto isso, a Charlotte entra na farmácia ao lado do Cedric para pegar uns remédios. Eles sobem até o primeiro andar, onde de repente a Charlotte se vira para ver um cara encapuzado
usado, esfaqueando Cedric nas costas. Por outro lado, Pharma e seu pai chegam à farmácia e ele percebe que a figura sombria está dentro do prédio. Eles imediatamente correm para dentro, apenas para encontrar a Charlotte e o Cedric sangrando em um canto, enquanto a figura sombria surge ao lado deles. O pai do Pharma imediatamente ataca o cara e bloqueia os ataques antes de se virar e mostrar o seu verdadeiro rosto macabro. O Pharma imediatamente corre para os seus amigos e percebe que isso não é apenas um problema comum, porque a faca foi envenenada com muitas doenças. Enquanto seu pai luta contra o cara, o Pharma tenta descobrir que tipo de veneno foi usado e tenta excluí-lo, apenas para perceber que o maldito colocou centenas de milhares de venenos e agora ele terá que curá-los um por um. Por outro lado, seu pai é derrotado por seu ex-amigo, que o chuta antes de seguir em direção ao Pharma e seus amigos. Ele tenta acertar com outro veneno mortal, mas o Pharma exclui o composto antes de dar um soco nele com magia. Eles caem do prédio e o Pharma atinge o cara com a sua varinha, o deixando imóvel antes de esfaqueá-lo no peito, o que resulta em sua morte imediata. Todos se alegram e depois de um tempo, eles são capazes de controlar a propagação da peste negra, bem como lenta, mas seguramente as coisas voltam ao normal. E assim a rainha pode finalmente declarar que a epidemia terminou. O Pharma volta para sua loja e volta a viver a sua vida habitual, esperando ansiosamente pelos novos desafios que ainda estão por vir. Desde que não seja a praga, ele está feliz. Bom galera, assim termina um anime incrível do farmacêutico, nota 10. Quer ver outros vídeos como esse? Tá aparecendo uns vídeos aí na tua tela, é só tu clicar.